Oi galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme havia prometido, vou trazer o vídeo com o passo a passo da recuperação do flex. Esse vídeo é para a galerinha iniciante que de repente foi desmontar um aparelho e acabou danificando o flex da biometria, o flex do power, o volume ou até mesmo da própria frontal, tá? Esses procedimentos servem como base para vocês recuperarem qualquer flex. Sinalizar para vocês parte das ferramentas e insumos que eu precisei para realizar o procedimento. Esse flex ele é retirado de sucata, tá? O fio esmaltado ele pode ser retirado de fone de ouvido ou alto-falante. Estanho em pasta, fluxo pastoso, máscara UV, um jogo de pinças. Eu gosto muito de usar uma pinça curva e uma pinça reta. A sonda exploradora para auxiliar vocês a conduzir o fio de jumper. E uma lâmina bisturi, tá? Recomendado que usem ela sem fio. Agora que eu inicio com o auxílio do bisturi a raspagem desse verniz que tem no flex para revelar as pistas de cobre, tá? Por fim, eu acabei danificando a ponta do meu bisturi sem fio e eu fiz esse procedimento com o bisturi afiado, tá? É um pouquinho mais difícil porque você tem que tomar cuidado para não romper as trilhas, mas deu para fazer, no final deu tudo certo. Você vai raspando com a mão bem leve para remover esse verniz e deixar à mostra o cobre para que depois a gente possa estanhar ele e fazer o jumper. Eu recomendo que entre os processos seja feita uma limpeza, tá? Isso garante um resultado final melhor e a qualidade da solda também fica melhor quando a região onde você está trabalhando está bem limpa. Aqui uma dica onde eu sinalizei, é interessante que antes de iniciar o procedimento que vocês façam uma proteção com a fita Kapton, tá? Isso vai dar sustentação ao flex e vai evitar que o jumper se rompa depois. Essa fita Kapton vocês colocam por baixo, do lado inverso, onde vocês vão raspar, tá? Antes de iniciar o processo, antes de prender o flex na bancada. Agora já finalizando o processo de raspagem das 3 pistas, mais limpeza de novo para deixar o local bem limpo e depois iniciar o procedimento de estanhamento e soldagem. Nesse procedimento eu fiz uso do estanho em pasta da Mechanic, o XG30. A galera usa bastante o XG50. Eles têm a mesma composição, tá? A mesma proporção de estanho e chumbo, porém o XG30 eu acho melhor. Ele tem as esferas um pouquinho menores e tal, a quantidade de fluxo nele é bacana, eu prefiro esse para fazer procedimento de jumper, tá? Depois de passar o estanho em todas as pistas, você vem com o ferro de solda com a ponta bem limpa, tá? A temperatura estava em 350. Se você não tiver o estanho em pasta, pode usar o estanho em fio, tá? O que eu trabalho aqui é o da Best, 0,5 milímetros. É muito bom, gosto bastante desse da Best. Também dá para fazer esse procedimento. Depois mais limpeza, tá? Para daí a gente vir com o fio de jumper e finalizar o processo. Aqui eu fiz uso de fluxo pastoso Antec 559, ele é no clean, a qualidade da solda fica muito boa. Aqui a primeira tentativa eu iniciei com o fio esmaltado retirado do fone de ouvido, tá? Como ele é muito fininho, eu acabei desistindo de fazer com ele e optei por usar o fio esmaltado retirado do alto-falante de um auricular.
O recomendado é que o procedimento de jumper sempre seja feito com fio esmaltado, tá? Para caso o aparelho sofra impacto, alguma queda, alguma coisa. Como esses fios têm um verniz em volta, isso evita que feche curto entre esses próprios fios, né? Ou até mesmo com o restante do circuito. Aqui eu tô fazendo uso das pinças, tá? Uma curva e uma reta, para me auxiliar a conduzir o fio e soldar eles nas pistas que foram estanhadas. A galerinha que tá sempre de olho nos meus vídeos e depois me chama para fazer farra, eu tava tremendo de novo, que eu não tinha almoçado ainda, gente. Dá um desconto aí. Tomei um baile desse primeiro fiozinho aí, mas depois eu peguei jeito, depois deu tudo certo. Daí é isso agora, depois que você conseguir firmar e posicionar o jumper na pista correta, você vem com o ferro de solda e dá um toquinho, tá? É sempre bom você colocar um pouquinho de fluxo antes, que ele vai ajudar a fazer com que o fio fique na posição que você precisa. De repente, se a tua pinça não tá muito legal, você vem, posiciona ele, coloca um pouquinho de fluxo, vem com o ferro de solda, eu tava usando aqui 350 graus, dá um toquinho, o estanho vai entrar em fusão e o jumper vai ficar ali soldado direitinho, tá? Dependendo do fio que você estiver trabalhando, se você quiser estanhar a ponta antes de fazer o procedimento, também ajuda, tá? Como esse meu fio ele era bem fino, eu não precisei estanhar ele primeiro, tá? Eu só vim com o ferro 350 graus, dava um toquinho, posicionava e ele já ficava ali na posição correta de boas. Aqui eu já tava cansada, a vista já tava curta, com fome, demorei umas horas para achar a ponta do fio para fazer o corte. Mas você vem com o bisturi, dá só um toquinho, não aperta para não cortar o flex, tá? E ergue o fio para cima que ele vai soltar. Fiz uso de mais um pouquinho de fluxo pastoso para me auxiliar nos outros dois jumper que ainda faltavam. Aproveitar e pedir para você que está assistindo o vídeo até agora, dá um like no vídeo, compartilha, caso ainda não seja inscrito, se inscreve no canal. Dando sequência aqui, ainda com a mesma tremedeira, posicionar mais um fio. Até fui com a mão agora, nem consegui usar a pinça. Posiciona o fio e depois vem com o ferro de solda para estanhar ele ali na pista. Essas duas ilhas que estão sobrando, elas estão estanhadas porque eu usei para teste no início, tá? Como o meu bisturi tava com a ponta muito afiada, eu testei ali num pedacinho fora para ver se ia dar certo. Agora sim a última pista, né, para colocar o jumper. Ainda com tremelique, agora usando as duas pinças, a curva e a reta, para auxiliar. Quem mais aí tá com fome na bancada? Com muita fome, mas a vontade de terminar o serviço é maior, daí a gente acaba não indo comer.
Aqui só uma observação, percebam que a ponta do ferro não tá tão limpa quanto estava das outras vezes. Pode ver que eu tive um pouquinho mais de dificuldade para estanhar. Consegui estanhar, mas se eu tivesse limpado o ferro, eu teria feito bem mais rápido, tá? Isso acontece quando a ponta do ferro tá suja, então sempre mantenham a ponta do ferro bem limpa para facilitar os processos de solda. Aqui é a mesma coisa, tá? Só posiciona o bisturi e ergue o fio para fazer o corte. Aqui, se você perceber que tem algum fio que ficou torto, tá unido com o outro, com o auxílio da sonda exploradora, você pode usar para fazer a divisão entre os fios. Aqui é aquela observação que eu tinha sinalizado para vocês. Como eu não fiz a sustentação com o Kapton por baixo, acabou arrebentando o fio, tá? Eu vou fazer uma limpeza e fazer a troca desse fiozinho que eu acabei arrebentando ele na hora de posicionar ele em cima das pistas. Vou fazer o uso de fluxo pastoso para auxiliar no ponto de fusão do estanho, assim eu não preciso dar tanto calor e não danifico o flex. Vou remover aquele jumper que se partiu. Uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês é que não deixem para fazer isso quando chegar aparelho de cliente, tá? Procurem ter no laboratório de vocês aparelho sucata, ou guardem frontais velhas que vocês possam pegar esse flex e testar, ou aparelhos que vocês tenham aí que tenha flex para vocês treinarem isso antes, para quando der entrada para vocês um aparelho que tenha vindo de outra assistência, ou que durante algum procedimento de vocês, porventura, tenha ocorrido esse problema de ter danificado flex, que vocês já tenham essa técnica treinada, que vocês consigam resolver o problema para o cliente ou para vocês mesmos na bancada, caso dê problema, vocês consigam resolver de forma mais rápida, de forma mais fácil, tá? Então a sugestão seria essa: treinem antes em sucata, para quando chegar um aparelho de cliente vocês conseguirem resolver mais rapidamente. Eu acabei não mostrando, mas eu recomendo que vocês façam um teste de continuidade ao finalizar o processo, tá? Para verificar se há continuidade entre as duas pontas do jumper, se não ficou solda fria ou alguma coisa do tipo. Depois que finalizar a reconstrução das trilhas, eu recomendo que vocês façam uso de máscara UV, tá? Eu passei a máscara UV com o auxílio da sonda exploradora. Se vocês perceberem que a máscara UV está muito grossa, vocês podem diluir ela num pouquinho de álcool isopropílico, ou antes de molhar a sonda na máscara UV, você molha a pontinha da sonda no álcool e depois vai na máscara UV, que ela fica mais diluída e não fica tão grossa, tá? Ou você separa uma camada de máscara à parte e faz essa diluição com isopropílico. Esse procedimento ele é feito como se você estivesse pintando as ilhas, tá? Ele serve para proteger o jumper e dar sustentação ao flex. Depois, para fazer a cura dessa cola, vocês podem fazer o uso de lanterna UV, ou se vocês moram numa região quente, pode deixar na luz do sol, que essa cola vai curar também, tá? Depois que fizer a cura com a lanterna UV, vocês podem fazer o uso de fita Kapton para ficar melhor o acabamento do flex, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, galera!